Redes sociais, aplicativos de conversas pelo celular e até os chamados memes, que são as postagens engraçadas que se espalham aí rapidamente pela internet, se tornaram nos últimos anos ferramentas importantes de influência do comportamento do consumidor. O mercado de publicidade tenta acompanhar essas mudanças e a velocidade do mundo virtual. No Band Entrevista de hoje, eu converso sobre esse e outros desafios do setor com o presidente da Associação Brasileira de Agências de Publicidade na Bahia, Cláudio Carvalho. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Carolina. Um prazer estar aqui na Band, uma casa sempre parceira da nossa atividade. Prazer nosso. Cláudio, vamos começar falando justamente desse contexto aí. Nos últimos anos, o contexto da própria publicidade mudou muito por conta dessa velocidade da internet, da informação e como isso tem influenciado o comportamento do consumidor, né? Como é que tem sido acompanhar essa velocidade tão rápida? Perfeitamente, é isso mesmo. Isso é uma realidade que a gente tem. A nossa atividade, a publicidade, as agências de publicidade têm convivido. Nós vivemos realmente um momento de grande transformação. Não é só no ambiente da publicidade, né? De um modo geral, em todas as atividades, a gente tem sempre esse componente do digital como um facilitador. Assim, as agências de publicidade também veem esse momento de transformação. Eu tenho dito lá, enfim, com os companheiros, na nossa agência, eu vou botar lá um quadro de Darwin, né? Porque... como diria ele, né, imagine, né, que ele seria uma inspiração de gestão, né, lá há tanto tempo, mas ele tem um conceito, um raciocínio muito interessante, né, que é quem vai sobreviver é quem tiver capacidade de se adaptar. Nem sempre até não é o mais forte, o mais inteligente, mas quem tem essa capacidade. O que eu tenho visto assim, no mercado de um modo geral, nas agências, é um movimento assim, consistente em busca dessa adaptação de suas equipes, do seu modo de fazer, para conviver com esse ambiente aí de transformação digital que a gente vive. Agora, qual o peso hoje? Porque antigamente a gente sempre tinha aquela coisa do rádio, o impresso e a televisão sempre com uma força muito maior, né? Falando de uma forma genérica. Mas hoje, qual o peso das redes sociais dentro desse contexto aí da gama de ferramentas que a publicidade tem? Tem um peso expressivo, né? Assim, como eu falei, a gente encara as redes sociais e o ambiente digital, que não se restringe só às redes sociais, né? Mas um conjunto de possibilidades, mídia programática, como um grande aliado da nossa atividade em busca de resultado para nossos clientes. Então, ele tem um peso grande hoje no comportamento das pessoas, influencia efetivamente, isso tudo é capturado pelos talentos das agências, poder formular as melhores soluções criativas e, ao mesmo tempo, assim, ele ainda não tem assim, uma representatividade tão forte assim, no mix de investimentos, vamos dizer assim, tá? E, na maioria dos casos, os cases, os exemplos estão aí para comprovar, as melhores soluções são sempre quando a gente não tem uma postura assim excludente, né? Então, quando a gente consegue somar os esforços, as características de cada canal, de cada plataforma, para a gente atingir os melhores resultados. Pois é, você falando isso, que ainda não tem esse peso de investimento, mas ao mesmo tempo só uma visão de quem é leiga, né, na história, mas a gente percebe assim que muitas vezes as pessoas têm a noção da importância das redes sociais para influenciar o comportamento do consumidor, mas acha ainda que ele mesmo pode fazer isso e não precisa talvez de uma ajuda tão profissional assim para... né? Existem também casos desses, embora assim, os anunciantes e as empresas mais sólidas, com pensamento mais sólido no nível da comunicação, do marketing, elas já atuam de forma mais profissionalizada nesse ambiente. E isso assim, permite com que as agências, todo projeto de comunicação de cada cliente, ele possa utilizar as melhores características de cada canal que a gente vai trabalhar. E assim, esse ambiente aí das redes sociais, ninguém regulamenta o que não existe, né? Então, assim, ele é um processo recente que vem, assim, o mercado está se autoajustando, vamos dizer assim, está se autorregulamentando para poder ter as melhores práticas. Existem muitas características boas, como em toda plataforma, todo canal, e tem outras que são desafios ainda para serem considerados, né? Então, você tem uma possibilidade de precisão na mensagem, mas também tem que ter um cuidado, porque essa precisão, às vezes, não é a mais... Ela sozinha não vai resolver, porque se eu sou um público a ser trabalhado por uma marca, por um produto ou serviço, eu posso receber uma mensagem desse produto ou serviço dirigida para mim, isso
Assim, isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu tenho uma rede em volta de mim que influencia a minha decisão e que também precisa ser atingida de alguma forma por essa marca. E que pode até não ter o mesmo perfil que eu, mas que faz parte de um conjunto que precisa ser trabalhado. Então precisa ter uma visão mais ampla assim, desse espectro todo de comunicação. Como eu estou dizendo a você, é um bem bolado, né? Você, assim, baseado nas pesquisas, nos instrumentos todos hoje disponíveis, e são muitos, né? Para quem tem uma mensagem realmente mais assertiva, a gente vai usar os pontos fortes e mais convenientes para essa comunicação desse determinado produto ou serviço. E essas mudanças têm afetado, inclusive, a estrutura das próprias agências e até a busca de determinados profissionais porque como ainda é uma coisa muito nova, até para encontrar profissionais que entendem realmente sobre isso é mais difícil, eu imagino. Isso é uma construção, né, em todas as dimensões. E no desenvolvimento dos talentos para lidar com esse não é diferente. Né? Isso acontece, a gente tem desenvolvido, as agências da ABAP têm desenvolvido um trabalho muito forte para o desenvolvimento desses profissionais. Você vê coisa interessante, né? E até as agências, as adtechs, as agências mais, assim, inclusive de birôs de mídia digital, etc., até vêm buscar nas próprias agências esses talentos para que possam desenvolver também. Então, eu tenho visto assim, um movimento muito forte nesse sentido. E outra coisa, essa geração é fantástica, hein? Porque já entra jogando, aprendendo, né, se renovando e assim, conciliando com a experiência. Porque assim, precisa de uns cabelinhos brancos, né, para você fazer esse balanço. Agora, tanto assim, os mais experientes como os mais novos têm que estar abertos, porque é na interseção que a gente vai ganhar o jogo. Se você tiver os mais experientes e os mais novos num determinado ambiente de trabalho, mas se eles não estão abertos a se integrarem, a gente não avança como deveria.